Assim como devemos proceder ordenadamente e conseguintemente nas muitas partes da filosofia, para conseguirmos de modo perfeito a sabedoria, assim também nas muitas partes da lógica, que são as portas da filosofia. Ora, a lógica, como ciência que dirige a razão, etc., como definimos, divide-se em duas partes, a lógica formal e a lógica material. Alguns dos modernos dão a estas partes outro nome. A primeira, lógica menor, e a segunda, lógica maior, porque a primeira é menos dificultosa que a segunda. No entanto, utilizaremos aqui a primeira denominação, por ser da tradição escolástica. A lógica formal é aquela que trata da estrutura e as partes do raciocínio. Por exemplo, com que disposição os termos de um silogismo devem ser postos para termos um silogismo bom. A lógica material, porém, é aquela que trata do conteúdo do raciocínio, dos juízos, dos conceitos, por exemplo. Quais são os conceitos certos que devem ser postos no raciocínio para termos um silogismo verdadeiro. Assim, a lógica formal nos ensina a fazermos um silogismo bom, mas a lógica material, um silogismo verdadeiro. A diferença entre um silogismo bom e um silogismo verdadeiro é que o silogismo pode ser tão só falso sem ser falacioso, e um silogismo pode ser falacioso sem ser falso. É o que hoje em dia se dá na distinção que os modernos dão entre o silogismo verdadeiro e o silogismo válido. Por exemplo, no seguinte silogismo, todo homem é um animal. Ora, todo macaco é um homem, logo todo macaco é um animal. Temos um silogismo falso, mas válido, como dizem os modernos, porque ele conclui bem, embora falsamente. Por outro lado, no seguinte silogismo, todo homem é um animal. Ora, Sócrates é um animal, logo Sócrates é um homem. Temos um silogismo falacioso, mas verdadeiro, porque o termo médio está mal distribuído pelas premissas. Isso, porém, será melhor explicado nas próximas aulas. Mas até lá, fica com essa analogia. A lógica formal é como um arquiteto construindo a estrutura da casa, mas a lógica material é o operário que elege com que material aplicará a estrutura, se com o cimento, se com a madeira, com seixo, pedras, etc. Por outro lado, na lógica formal, conforme a tradição dos escolásticos, seguiremos esta ordem. Primeiro trataremos do que é pertinente à primeira operação do intelecto, e depois do que é pertinente à segunda operação do intelecto, e enfim, da terceira operação do intelecto. A primeira operação do intelecto é aquela pela qual alguém conhece uma coisa sem lhe afirmar nem negar nada. Por exemplo, eu apenas concebo em minha mente homem, cavalo, correr, viver, sem dizer o homem não é um cavalo ou correr é viver, mas apenas conceituando isso na minha mente, sem relacionar o conceito. Essa primeira operação do intelecto é chamada de intelecção dos indivisíveis, ou simples apreensão, e a sua expressão vocal é chamada de termo vocal ou palavra. Agora, quando eu relaciono um conceito com outro, como quando eu digo o homem vive, o cavalo corre, tal é a segunda operação do intelecto, chamada também de julgamento, enquanto sua expressão vocal é chamada oração, enunciação. Quando, porém, a partir de vários juízos, eu concluo o outro, tal é a terceira operação do intelecto. Por exemplo, tudo que corre, vive. Ora, o cavalo corre, logo o cavalo vive. Tal é chamado raciocínio, ilação, cuja expressão vocal é chamada argumentação. Em cada operação temos um efeito próprio. O efeito da simples apreensão é o conceito, o efeito do julgamento é o juízo, e o efeito da ilação ou do raciocínio é homonimamente chamado de raciocínio também, todos os quais permanecem imanentemente na nossa inteligência. E vale recordar que tais operações não são operações cerebrais, imagens do cérebro, efeitos da imaginação. A imaginação é uma outra coisa que se encontra até nos animais, nos quais não se encontra presente a razão. Tais operações que ora citamos não são operações da imaginação, mas da inteligência, que é uma faculdade pela qual se conhece a verdade da coisa, a sua essência, muito além de só a sua aparência sensível, como ocorre na imaginação, que não penetra na verdade na essência das coisas, mas apenas permanece na sua aparência sensível. Tanto é que inteligência vem do latim intelligere, ou seja,
intus legere, ler o íntimo da coisa, ou seja, para muito além do só exterior, a essência dela. E vale lembrar também que Aristóteles também segue essa ordem na exposição da lógica. Trata dos conceitos no categorias, onde faz uma exposição dos primeiros conceitos lógicos, as 10 categorias, daí o nome. Trata dos juízos no da interpretação. Trata do raciocínio, por sua vez, nos seguintes livros: Analíticos anteriores, onde trata da forma do silogismo, a lógica formal. Analíticos posteriores, onde trata do conteúdo do silogismo, é o seu tratado de lógica material, embora também categorias sejam tratado de lógica material. Utópicos, onde trata do silogismo provável ou dialético. E as refutações sofísticas, onde trata do silogismo plenamente falso, para que saibamos evitá-lo. Trataremos a divisão da lógica material futuramente na segunda parte deste curso. Agora, iniciemos o tratamento dos conceitos, do que é pertinente à primeira operação do intelecto.